Bom dia, cedilha, boa tarde, tarde, boa noite, noite. Meu nome é Pedro Luz e a videoaula de hoje vai ser sobre gravitação, mais especificamente sobre algumas das principais leis da gravitação universal. Força de atração entre dois corpos, velocidade mínima de um corpo em órbita, aceleração da gravidade na superfície, aceleração da gravidade em um corpo em certa altura. Todas essas leis parecem que são muita decoreba, parecem que gravitação é apenas um monte de decoreba. O nosso objetivo com essa videoaula é mostrar para você como, na verdade, você não precisa puramente decorar cada uma dessas leis. A gente vai mostrar para você o raciocínio de cada uma, de como eu chego em cada uma, que na verdade não é tão complicado. E também dar algumas dicas sobre o que é melhor fazer com cada uma. Quando eu tenho a opção de usar duas, qual eu escolher. Vamos lá? A primeira e mais importante das leis que você tem que conhecer é a chamada Lei da Gravitação Universal, que foi aquela que Newton descobriu. Em primeiro lugar, ela diz o seguinte: se eu tenho dois corpos de massas M1 e M2, sejam eles Júpiter e uma de suas luas, ou mesmo você e um amigo que está sentado do outro lado da sala, esses corpos vão exercer um ao outro uma força de atração, devido à massa de cada um. Se um exerce uma força F no outro, pela terceira lei de Newton, o outro exerce uma força de mesmo módulo no primeiro, F, e no caso menos F para representar que está no sentido oposto, nesse caso. Como que eu determino qual é o módulo dessa força? Por essa regra, é a massa do primeiro vezes a massa do segundo sobre a distância dos dois ao quadrado, que é o que eu chamei de R, vezes uma constante. Por que essa constante existe? Pelo seguinte: quando eu calculo sem a constante, essa força na natureza, seja ela com Júpiter e seus planetas e suas luas, por exemplo, eu percebo que o número nunca é exatamente o número real. Sempre ele está um pouco desviado do que é o número de verdade. Ele está desviado precisamente por esse fator. Por isso, na verdade, isso aqui é um fator de correção. É a constante gravitacional universal, eu chamo assim, porque isso vale para todos os corpos do universo. É um número bastante importante, só que ele é muito pequeno. Olha aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então essa diferença é muito pequena. Só que é importante. Não se preocupe em decorar esse número, eles nunca vão te pedir para te decorar esse número, eles sempre vão ter dado em algum lugar, ok? Uma das coisas mais importantes que você precisa entender sobre essa equação são as relações de proporção entre as massas e a força, e a distância e a força. Porque olha só, se eu dobro a massa de um dos dois, por exemplo de M1, então ao invés de M1 aqui, eu terei 2M1. Se eu dobrei desse lado, eu tenho que dobrar do outro lado. Portanto, se eu dobro a massa aqui, a força vai ser multiplicada por 2 também, que é o que eu escrevi aqui, olha só. Se eu dobro a massa, se M vira 2M, então a força vai ser multiplicada por 2. Porém, com a distância bem diferente. Se você pegar essa distância aqui e dobrar, o que vai acontecer? Ela não está elevada ao quadrado? Então eu vou ter que substituir esse R por 2R, mas ficará 2R entre parênteses ao quadrado. Se eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter o quê? 4R ao quadrado. Como eu tenho 4R ao quadrado, o que aconteceu aqui? Eu estou dividindo isso aqui por 4. Então a força vai ser dividida por 4 também. Ou seja, se eu dobro a distância, se R vira 2R, a força vai ser dividida por 4. A gente diz então que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente, porque quando uma aumenta, a outra diminui. E ao quadrado, porque quando essa aqui dobra, essa aqui eleva ao quadrado. Se eu triplicasse a distância, então a força seria reduzida por 9. Vamos ver um exercício prático disso? Nesse exemplo prático, ele pergunta para a gente o seguinte: o que vai acontecer nessa mesma situação se eu triplicar a massa do corpo 1 e quadruplicar a distância entre os dois? O que isso significa? Que ele quer que o meu M1 da equação se torne 3M1 e que o meu R se torne 4R. Como eu começo esse tipo de exercício? E na verdade todos os exercícios desse tipo são praticamente iguais. Eu começo pela própria equação da força, que é, como a gente já viu, G vezes M1 vezes M2 sobre R ao quadrado. O que eu vou fazer agora é substituir o meu M por 3M e o meu R por 4R. Simples assim. Vamos lá. Eu vou ter aqui que F', e eu vou chamar de F' porque ele é um valor diferente do F original, ele vai ser igual ao G vezes 3M, M1, claro, vezes M2 sobre 4R ao quadrado. Lembre que o 4 vai dentro do quadrado, ele também continua dentro desse parênteses. Agora vamos continuar a minha conta. F' é igual
E eu vou jogar o 3 para frente para vocês perceberem o que eu vou fazer. A3 vezes G vezes N1 vezes N2 sobre, quanto que é 4 ao quadrado? 16. R ao quadrado mesmo. Veja o que eu vou fazer agora. Está vendo este pedaço aqui da minha equação? Esse pedaço aqui não é igual exatamente à minha força original. Olha só, logo no início da equação, Gn1n2 sobre r ao quadrado não é igual a f. Isso significa que eu posso simplesmente substituir esse pedaço da equação por f, porque é a mesma coisa, é o mesmo valor. Então eu vou substituir aqui por f. Olha só como vai ficar. Vamos puxar para cá. O meu f' vai ficar igual a 3f sobre 16. Ou, em outras palavras, f' é 3/16 de f. Isso aqui parece que não, mas já é a nossa resposta. O que isso aqui significa? Significa basicamente que a minha força nova, quando eu triplicar a massa e quadruplicar a distância, ela vai se reduzir a 3/16 da força original. É isso que vai acontecer. Esse é o meu resultado. Sempre que eu tiver um exercício assim, então o que eu faço? Eu faço a minha equação original. Eu substituo na equação os valores novos de cada um dos componentes. E eu vou seguindo a equação até eu identificar o pedaço que equivale com a equação original. Esse Gm1m2 sobre R. Entendeu? Substituo aqui e eu vou chegar no resultado. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula sobre força gravitacional. Se você quer procurar os outros vídeos sobre gravitação no nosso canal, procure direto no canal ou o link vai estar aqui na descrição, ok? Até mais!